povo de Deus, para quem não me conhece ainda, eu sou a líder Patrícia, líder do Ministério Online. Eu costumo ficar aqui por trás das câmeras, né, compartilhando posts com vocês, transmitindo o congresso, organizando tudo. Mas hoje eu vim trazer uma mensagem do coração de Deus aí direto para vocês, nesse congresso maravilhoso que estamos tendo hoje, né, o Caminho do Milagre. E uma das pessoas que viveu esse milagre foi uma viúva que a gente não conhece nem o nome, mas a história dela, o milagre que ela viveu, né, ele faz transbordar até hoje novos milagres nas nossas vidas. Você crê? Então, essa passagem está aqui no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, e eu vou ler para vocês, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que milagre, né? Então, como a gente viu aqui, ela estava passando por um momento de dificuldade. Então, o que ela estava precisando naquele momento era de uma provisão, né? E precisava ser uma provisão divina. O marido dela tinha falecido. Naquela época, as mulheres normalmente não trabalhavam, então os recursos, né, quem trazia os recursos para dentro de casa era o marido. Ela provavelmente tinha 2 filhos que ainda eram crianças, né, então não estavam ali no trabalho também. E aí ela precisava urgentemente, né, sanar aquela dívida ou seus filhos seriam levados como escravos. E não era esse o desejo dela. Então, qual foi a primeira coisa que ela foi fazer? Ela foi procurar, né, por uma instrução divina, né? Ela usou ali, ela foi até o profeta, né? Que a gente sabe que os profetas, especialmente no Antigo Testamento, eram aqueles que traziam a palavra de Deus, né? Não é como hoje que a gente tem esse acesso aí direto a Deus, era um pouco mais limitado naquela época. Então ela vai pedir um conselho de um homem de Deus, né? E isso acontece também nos dias de hoje, né? Quantas vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, tão adversa, que a gente sequer consegue orar e falar diretamente com Deus. Ou às vezes a gente até fala, mas a gente está com tanta coisa na mente que não consegue ouvir a resposta do Senhor, né? E nessas horas nós devemos também chegar a outras pessoas, a um pastor, a um líder, a uma pessoa que tem ali, que você sabe que tem uma fé firmada em Deus, pode ser um irmão da igreja, alguém que você conhece, e contar para ele o que você está passando, né? E pedir para ele lhe ajudar ali diante de Deus em oração, em intercessão. Então, nós somos livres para fazer isso e devemos fazer quando a gente não está conseguindo, né, por nós mesmos, ouvirmos aí a voz de Deus. E ela buscou, né, no profeta uma instrução divina. E o profeta perguntou o quê? O que é que você tem em casa? E ela disse: A tua serva só tem um pouco de azeite. Então, tudo que ela tinha era um pouco de azeite. Mas isso foi suficiente para Deus fazer o milagre, né? Então, às vezes, a gente amaldiçoa o pouco que a gente tem, a gente despreza, né, o pouco que a gente tem, porque nós estamos pensando no muito, nós estamos pensando nas nossas adversidades, nas dificuldades, nos problemas, né, nas contas para pagar, nas coisas que estão acontecendo, e desprezamos o que já temos nas nossas mãos. Mas para um milagre acontecer, primeiro você tem que dar valor ao pouco que você tem, porque aquele pouco ele pode ser usado por Deus. E não foi só nesse milagre aqui que Deus usou pouco. Como vocês viram, né, e ainda vão ouvir em muitas outras histórias, Deus usou do pouco, ele fez muito, né? A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, Deus põe no muito.
Ela foi fiel no pouco, ela não se maldisse sobre aquele azeite, ela só falou a realidade. A tua serva só tem um pouco de azeite. Qual é o pouco que você tem hoje? Que é pouco para você, nesse momento, resolver os seus problemas, mas que é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Então começa agradecendo pelo pouco. Se você quer um conselho meu, começa agradecendo pelo pouco para que Deus possa tornar isso abundante. E aí, né? O profeta, ele vai e dá uma instrução a essa mulher. O que ele diz? Vai na tua vizinhança, pega a maior quantidade de vasilhas que você tiver, né? Porque ele diz, pega muitas. E aí você vai para dentro de casa, fecha a sua porta com seus filhos e enche essas vasilhas. Ela não questionou. Profeta, eu só tenho um pouco de azeite, mesmo que eu pegue uma vasilha, eu não sou capaz de enchê-la com o azeite que eu tenho dentro de casa. Ela não questionou a instrução. Né? Poderia, não poderia? Quantos de nós não questionamos o que Deus está pedindo para a gente fazer hoje em dia, né? Às vezes é algo tão simples. Eu já vi, né? Uma das minhas amigas e discípulas, ela falou uma vez, Paty, eu ouvi de Deus para falar tal coisa para uma pessoa, e aí eu fiquei, vou falar isso? Né? Era para dar um livro. Pegar um livro, desculpa, eu errei, ela viu um livro e quando bateu o olho naquele livro, sentiu que Deus queria que ela desse esse livro para uma determinada pessoa. E ela achou, mas essa pessoa nem vai ler esse livro, nem vai gostar. E aí ela resolveu obedecer. Pegou o livro, entregou para a pessoa e isso fez com que a pessoa relembrasse de algo que ela tinha no coração na sua infância, né? E ali ela se reconectou um pouquinho com Deus, um passinho de cada vez. Mas a gente não sabe, né, quanto um gesto simples ele pode mudar a vida de pessoas. Então, ou até mesmo a nossa própria vida, como foi o caso da viúva. Então ela não questionou. E eu digo isso para você hoje, para mim também, não questione a instrução de Deus, mesmo que pareça maluco, né? Quantas instruções a gente vê aí de Deus na Bíblia que parecem loucura. Mandou Noé construir uma arca, né? Noé passou quase ou mais de 100 anos construindo uma arca num tempo que aparentemente nem havia chuva, mas por mais que parecesse loucura, ele achou que loucura maior era não seguir a instrução do Senhor. E assim fez essa viúva, né? Ela seguiu a instrução do Senhor, ela e seus filhos juntaram o máximo de vasilhas que encontraram pela vizinhança, né? E foram para dentro das suas casas e lá o milagre começou. De que forma o milagre começou? Quando ela fez, né? Quando ela creu e ela foi derramando o azeite na primeira vasilha, viu que ele encheu uma vasilha. Imagina, né? Aqui eu vou estar parafraseando, não tem isso na Bíblia, mas imaginem junto comigo como deve ter sido, né? Quando ela viu que, meu Deus, encheu uma vasilha e foi botando outra e outra e outra e outra, e as vasilhas enchendo, quando ela sabia que o azeite que ela tinha não enchia nem a vasilha dela, né? Imagina quão surpresa positivamente essa mulher não ficou de ver aquele milagre, né? E aí quando chega no final, quando ela tá lá enchendo, aí pegou a última, ela nem sabe que é a última vasilha ainda, o azeite ainda tá jorrando e ela diz, me dá mais uma que essa daqui já tá cheia. Os filhos dizem o quê? Acabou as vasilhas. E aí quando eles dizem que as vasilhas acabaram, aí o azeite para de jorrar. Sabe, quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, ele faz de forma abundante, mas a gente só recebe aquilo que temos capacidade para receber, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais vasilhas, quanto mais espaço você tiver dentro de você para viver o milagre de Deus, para ter o Espírito Santo do Senhor habitando em você, mais e mais e mais do transbordado poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus e dos milagres que a gente vem pedindo aqui também nessa terra, eles vão acontecer. E não é Deus, o poder de Deus ele não acaba. O milagre de Deus ele não vem só suficiente, ele vem transbordando, ele vem jorrando. É a gente que não tem capacidade de pegar tudo, né? Aquela viúva ela não teve capacidade de pegar tudo quanto tinha ali disponível de azeite. Para ser sincero, o azeite nunca ia esgotar se ela tivesse vasilhas para pegar ali inesgotáveis, né? Então, muitas vezes a nossa capacidade, né? Ela precisa ser ampliada para que o milagre chegue. Se o profeta não tivesse instruído aquela mulher a pegar muitas vasilhas, se ela tivesse dito, não. Imagina se ela tivesse dito assim, não, mal tem azeite para mim, vou pegar só 2, 3 vasilhas aqui com as vizinhas e pronto.
ela só ia ter 2 ou 3 vasilhas cheias, porque estava duvidando ali do poder de Deus para fazer um milagre abundante. Então, quando você estiver pedindo por um milagre, não espere pouco de Deus. Não espere o suficiente de Deus, espere um transbordar de Deus na sua vida. E o milagre, ele só cessa, o azeite só para de jorrar quando você não tem mais condições, né, de suportar todo aquele azeite, todo aquele milagre do Senhor. Para finalizar, eu quero trazer só uma observação aqui para vocês. O milagre da viúva, né, foi feito em segredo, no silêncio ali da casa dela e da família dela. Nem sempre, gente, a gente precisa dizer para o mundo todo o que Deus está fazendo. Às vezes, a gente só precisa deixar Ele fazer. Tem coisas que a gente vive, milagres que a gente vive com Deus, que é só nosso e de Deus, que só a gente e Deus presencia, nós presenciamos daquele momento, né? Aquele momento, às vezes, é só seu, de Deus e da sua família. Então, tenha também consciência de se resguardar em determinados momentos, sabe? Noé, tudo bem, ele tinha que fazer ali uma arca que era muito grande para ele colocar dentro de casa, né? Então ele ia ter que passar ali pelo burburinho das pessoas que iam chegar, que iam dizer, tá louco, não faz isso, iam desanimar ele. Mas a viúva, dentro do milagre que ela ia viver, ela não precisava passar por isso. Ela não precisava que todas as pessoas ao redor dela soubessem o que Deus estava fazendo, o que Deus estava prestes a fazer na vida dela. Somente para tentar desanimá-la, para dizer que era loucura, né? Então algumas coisas das nossas vidas a gente precisa manter em silêncio, para nós e Deus e a nossa família dentro de casa, né? Assim a gente evita esse burburinho e desânimo dos outros, tá? Então, vamos aprender isso, vamos aprender a viver também milagres na presença somente de Deus e nossa, né? Sem precisar estar levando a público tudo que a gente vive. Mas claro, depois de viver o milagre, vai lá e conta para todo mundo, né? A gente foi chamado para testemunhar aí as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, a palavra era essa, mas antes de finalizar, eu quero deixar uma palavra aqui para você declarar na sua vida. Sabe, não sei qual o milagre que você está buscando, mas eu quero que você declare que o pouco que você tem é suficiente para Deus fazer transbordar azeite na sua vida, né? E o azeite, né, esse transbordar do milagre da presença de Deus, ele não vai acabar enquanto você não tiver finalizado todas as suas vasilhas. Amém? Que Deus te abençoe. Continua aqui conosco no congresso. Coloca aqui nos comentários, né, qual é o seu milagre. Nós vamos estar aqui orando por vocês, pelos seus milagres, pelos seus pedidos de oração. Então deixa aqui pra gente poder saber orar especificamente por você, pelo seu pedido, tá? E vai comentando também de onde vocês estão assistindo, vai interagindo com a gente, compartilha com outros irmãos, ainda dá tempo, compartilha essa transmissão para que outros irmãos também, né, recebam aí essas chaves para viver milagres. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.